O jogo raro e esquecido de Silvio Santos. O novo programa da Record é uma cópia. Atores que morreram em gravações de filme. Pesado. Recomendações de filminhos. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Felipe e a gente vai conversar sobre esses assuntos e muitos outros. Fica comigo pra gente ter uns 20 minutinhos de conversa sobre cultura pop. Bom, não tem como a gente começar esse vídeo, já que a gente vai falar sobre as notícias da semana, sem comentar a principal notícia da semana passada. Eu tenho gravado os meus vídeos nas sextas-feiras para conseguir postar durante os finais de semana. Então já tinha gravado meu vídeo na sexta passada, postei no sábado, quando veio a notícia da perda do maior apresentador de TV que tivemos e que jamais teremos igual, Silvio Santos. Quem me conhece, principalmente quem me conheceu, sabe o quanto que o SBT influenciou a minha vida. Hoje em dia eu praticamente não assisto mais TV aberta, mas eu fui uma criança que cresceu assistindo SBT, então muito dos meus gostos relacionados à cultura pop, por exemplo, que eu adoro falar sobre, e que tanto que eu estou aqui fazendo um canal sobre isso, foi influenciado por conta dos filmes, dos programas que o SBT passava. Eu decidi homenagear sim Silvio Santos, mas de que forma? Com diversão, afinal de contas, era isso que ele proporcionava pra gente. E pra isso, o que eu fiz? Eu trouxe aqui isto daqui. Vocês sabem o que é isso daqui? Se você é da minha faixa de idade, você provavelmente conhece isso daqui. É um CD-ROM. Se você é da nova geração, talvez você não conheça. Então, muito prazer. Você, CD-ROM, CD-ROM, você. O que é um CD-ROM ou um CD-ROM? São jogos de videogames exclusivos para computadores. E durante os anos 2000, o SBT lançou alguns desses jogos para computadores. Os mais comuns, os mais populares foram os jogos do Show do Milhão. Inclusive eu tenho dois que são divertidíssimos. E eu lembro que quando eu comprei, quando eu ganhei, eu era criança, todo mundo queria jogar. Mas em 2001, em parceria com a Tectoy, o SBT lançou esse jogo de computador do programa Qual é a Música? Que, se você não sabe, é um programa aí que está há gerações no ar. E inclusive continua no ar, agora sendo apresentado pela Patrícia Abravanel. Quando eu era criança eu quis muito esse CD, eu quis muito jogar esse jogo para ver como era. Na época não tive a oportunidade de ter esse jogo. Recentemente me lembrei desse jogo, fui dar uma pesquisada para ver se tinha alguém vendendo. E por conta da raridade, esse jogo hoje em dia é vendido por preços super altos. Mas eu dei sorte e encontrei um vendedor vendendo na Shopee por R$30. E eu não pude perder essa oportunidade, comprei o jogo e finalmente pude saber como que é esse jogo, pude jogar. E o que eu planejei para esse vídeo? Planejei para esse vídeo mostrar esse jogo para vocês enquanto eu jogo uma rodada, para vocês sentirem esse clima de diversão e nostalgia com Qual é a Música. Então bora jogar uma rodada de Qual é a Música pra gente ver como é esse jogo. Está na hora de brincar de Qual é a Música. Bom, dá pra jogar até duas pessoas. Como eu estou sozinho, vou jogar eu e minha outra personalidade. O jogo tem 5 fases. As 5 fases são baseadas nos quadros do programa. Nessa primeira fase você tem que completar a música com a frase exata. Inclusive não pode ter nenhum erro de ortografia, não pode ter nenhum acento errado. É bom que você já vai treinando português também. Bunda! Vai, maestro, sua vez. Você quer o dó, o ré, o mi ou fá? Nessa segunda fase é isso. Você escolhe uma das notas musicais aí. Você vai ouvir uma música e tem que adivinhar quem tá cantando e qual o nome da música. Marisa Monte. E quem gravou essa música? Marisa Monte. Mas eu só acredito. Qual é a música? Ainda lembro. Bunda! Agora vem a melhor fase, a que eu mais gosto, que é o relógio musical, que também é igualzinho o programa. Nada mal. Nada mal. Porra, liberar geral. Ana Júlia. Bunda! Essa prova é bem parecida com a segunda. Você escolhe aí um botão e você tem que adivinhar quem canta, qual o nome da música. Ah, cor da cidade. Canto da cidade. Quem gravou essa música?
Daniela Mercury. Agora, qual é o nome da música? Canto da Cidade. Porra, eu errei porque é o Canto da Cidade, não Canto da Cidade. E essa é a última prova do jogo. Ela tinha tudo pra ser a melhor do jogo. No entanto, por que ela não é tão boa? Porque as charadas que no programa costumavam ser difíceis, aqui no jogo elas são bem fáceis a ponto de ser ridículo. Mas mesmo assim, dá pra se divertir. Feminino de outro, outra. Singular de vez, outra vez. Qual é o nome da música? Outra vez. Não faço ideia de que música seja. Você foi Nossa, música triste pra o maior caralho. dos meus casos, de todos os abraços. E terminamos o jogo dessa forma. Felipe com 12 pontos, Felipe com 10 pontos. Quem escolheu torcer pelo Felipe ganhou. E aí, conta pra mim o que vocês acharam do jogo, do qual é a música. Dá pra se divertir, né? E ainda falando de Silvio Santos, a grande maioria das pessoas se comoveu com a morte do apresentador, muita gente se manifestando nas redes sociais, anônimos famosos, mas sempre tem pessoas indo na contramão. Algumas pessoas fizeram posts criticando. Um dos posts que mais repercutiu dessas pessoas que foram na contramão foi o post do jornalista Luiz Erlanger. Ele é um jornalista que foi ex-diretor da Globo. Ele fez um post gigantesco detonando o Silvio Santos esse texto teve uma grande repercussão, principalmente por quê? Porque Boninho, diretor da Globo, diretor do Big Brother, ele foi lá e fez o quê? Deu um coraçãozinho no post. O que significa isso? Significa que ele amou aquele post, que ele concorda com as falas do Luiz Erlanger. E isso gerou muita repercussão entre as pessoas. Qual a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que todo mundo tem o direito de ter a sua própria opinião a respeito de qualquer pessoa e de qualquer assunto. Mas eu também já fiz questão de deixar claro aqui no último vídeo que eu tenho um puta de um ranço pelo Boninho. E cada dia que passa, a cada notícia que sai sobre ele, meu ranço só aumenta. Inclusive, eu acho que Boninho nem deveria ser relevante. Eu tenho uma teoria que eu acabei de criar, inclusive, de que o mundo seria de 10 a 25% melhor se nós não tivéssemos tantos nepo babies. Se as pessoas que têm posições de relevância, que têm cargos de relevância, não fossem nepo baby, não tivessem conseguido as suas carreiras graças à sua família. E como o assunto de hoje também é game, eu decidi criar o meu próprio game e eu criei o Nepo Baby Games. Como vai funcionar? Eu vou mostrar alguns Nepo Babies famosos e vou dar a minha opinião, dizendo se eu acho ou se eu não acho que esse Nepo Baby teria a mesma carreira caso ele não fosse filho de famoso. E como você faz para participar do jogo? Deixando nos comentários a sua opinião e falando se você acha que aquele Nepo Baby teria ou não sucesso caso não fosse um Nepo Baby. Bora começar o nosso Nepo Game Baby. E vamos começar com o próprio Boninho. 62 anos, diretor de TV, filho do Boni, publicitário e diretor de TV. E aí? Vocês acham que o Boninho teria uma carreira de sucesso? Seria um grande diretor de TV se não fosse filho de Boni? Acho que a minha opinião é clara, né? Eu poderia apostar esse meu rim direito, que é o rim que não tem pedra, de que Boninho não teria conseguido uma carreira de sucesso caso não fosse filho de Boni. Eu acho que no máximo o Boninho teria um TikTok e arrisco a dizer que com menos visualizações que eu. E bora pro segundo Nepo Baby do nosso jogo. Sandy, 41 anos, cantora, atriz, apresentadora, filha de Chororó, que também é cantor. A Sandy, eu acho que ela poderia ter uma grande carreira de cantora, sim. Acho que talvez ela não teria atingido aquele auge que ela atingiu com Sandy Júnior. Mas eu acho a Sandy muito talentosa, muito dedicada, muito estudiosa e muito autêntica. Então eu acho que a Sandy poderia sim ter conseguido ter uma grande carreira de cantora, mesmo não sendo filha de um cantor famoso. Próximo Nepo Baby, Fernanda Torres, 58 anos, atriz, escritora, roteirista, filha de quem? De Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes que já tivemos. Inclusive, ela tem o mesmo nome da mãe. Ela poderia se chamar Fernanda Montenegro Sandy. Inclusive, uma vez, há muito tempo atrás, no meu primeiro emprego, eu consegui convencer uma amiga minha de que quando um filho tem o mesmo nome do pai,
Ele se chama o nome do pai, sobrenome, Júnior. Eu convenci ela, eu consegui convencer de que quando uma filha tinha o mesmo nome da mãe, ela se chamava o nome da mãe, sobrenome, Sandy. Eu consegui convencer ela, o que ela fez foi contar para as pessoas. E aí, vocês sabiam dessa? O que as pessoas fizeram? Deram risada dela. E o apelido dela por algum tempo foi Sandinha. Mas enfim, a nossa Fernanda Montenegro Sandy, eu acho que ela também conseguiria sim ter uma carreira. Eu não conheço tanto da Fernanda Montenegro, mas não precisa conhecer para julgar nesse jogo não. Até porque os próprios Nepo Babies, eles não nos conhecem e nos julgam dizendo: ah, temos as mesmas 24 horas por dia, por que vocês não conseguem as mesmas coisas que a gente? Então, podemos julgar sim. Não conheço tão a fundo a Fernanda Torres, mas acho ela talentosíssima também e acho que ela conseguiria ter tido uma carreira como atriz sim. Tanto que eu demorei anos para descobrir que ela era uma Nepo Baby. Eu lembro que quando eu era criança eu assistia Os Normais. Nem deveria estar assistindo Os Normais porque não era uma série para criança, mas assistia, adorava e ainda adoro. E eu demorei anos para descobrir que Fernanda Torres era filha de Fernanda Montenegro. Então, meu voto é de que sim, Fernanda Torres também é uma Nepo Baby que merece a carreira que tem. Próximo Nepo Baby, Fiuk, 33 anos, ator, cantor, apresentador, ex-BBB, filho de Fábio Júnior, que também é cantor, ator, apresentador, só não é ex-BBB. Qual a sua opinião? Bom, pra mim, se eu tinha alguma dúvida, depois que eu assisti o BBB, ficou claro que Fiuk não teria ido muito longe se não fosse filho de quem é. Então meu voto é de que Fiuk não teria conseguido. Para finalizar a lista, temos uma atriz e coach, Lívia Aragão, 25 anos, filha de Renato Aragão, que é ator, diretor, produtor e roteirista. E aí, vocês acham que ela seria uma coach e uma atriz de sucesso se não fosse filha de Renato Aragão ou Didi? Eu acho que para uma Nepo Baby ela já fez muito pouco. Então você imagina se ela não fosse filha do Didi. Então meu voto também é não. Finalizamos este jogo como 2 Nepo Babies dos 5 que eu coloquei aqui, eu acho que teriam tido uma carreira de sucesso se não fossem Nepo Babies. Outros 3, não. Conta pra mim como ficou o seu ranking. Comenta aí. E eu comentei do Didi, que é um dos maiores humoristas que a gente já teve, e me fez lembrar de quem? Tom Cavalcante, que também é um grande humorista. E por que eu vou falar de Tom Cavalcante? Porque ele vai estrear um programa na Record nesse domingo. Na verdade, esse programa dele originalmente iria estrear no domingo passado, mas por conta das homenagens ao Silvio Santos, a estreia do programa foi adiada para esse domingo agora. O programa se chama Acerte ou Caia, é baseado num formato argentino que se chama Still Standing. E nada mais é que um programa de perguntas e respostas. O diferencial é que conforme você vai perdendo, você vai errando, você cai. Abre ali um alçapão, abre ali um buraco no palco e a pessoa cai naquele buraco que você não sabe para onde vai. E se você, assim como eu, cresceu nos anos 90, anos 2000, você deve se lembrar que a própria Record já produziu um programa mais ou menos nessa pegada. O programa se chamava Roleta Russa, foi exibido em 2003, era apresentado pelo Milton Neves e era nessa mesma pegada. E eu não perdia um, eu adorava. E já que estamos falando de games, eu me lembro que esse programa ele tinha também um jogo online, um site que você acessava para jogar o jogo do Roleta Russa. Sempre que jogar, nunca consegui. Por quê? Porque em 2003, pelo menos a minha internet ainda era discada, só depois da meia-noite. Então, se bobear, estaria até hoje carregando. Carregou e eu nunca consegui jogar. Tem alguém aí que conseguiu jogar esse jogo online do Roleta Russa? Mais alguém assistia e gostava? E mais recentemente, esse mesmo formato também gerou um programa na Band, que se chamava Quem Fica de Pé. Foi apresentado pelo Datena entre 2012 e 2013 e tinha a mesma pegada. Vocês vão assistir esse programa Acerte ou Caia? Eu provavelmente vou assistir porque gente caindo é um artifício facílimo, é um artifício super simples, mas que me pega. Eu não consigo ficar sem assistir. Acho que eu vou assistir. E já que estamos falando de programas parecidos, essa semana eu vi também que tá para estrear no Amazon Prime Video, no dia 20 de setembro, um reality show chamado Ilha da Tentação Brasil. Vai ser apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, e é mais um desses realities de casais, de pegação, etc, etc. Eu acho esse tipo de programa um porre, mas as pessoas gostam. Tanto que De Férias com Ex tem milhares de temporadas
O máximo que eu consegui assistir desse tipo de reality foi aquele Brincando com Fogo da Netflix. Mas mesmo assim eu só assisti a primeira temporada porque o que me ganhou no reality foi a ideia de que os participantes iriam para aquela ilha e não iriam saber que não iam poder se pegar. E esse elemento surpresa se perde nas temporadas seguintes, né? Então eu não assisti as temporadas que vieram depois, não assisti a temporada brasileira, mas assisti a primeira temporada e gostei bastante, mas não costumo assistir esse tipo de reality. Mas por que eu tô falando dele? Porque o próprio nome desse reality me lembrou muito um reality que foi exibido pelo SBT em 2002. E como o assunto hoje também é SBT, Silvio Santos, vamos falar desse programa. Foi um reality show exibido pelo SBT em 2002, entre agosto e outubro de 2002. Era um programa da Fox em parceria com o SBT. Foi apresentado pela Babi Xavier. E foi um investimento do SBT de 12 milhões de reais. Que deu em quê? Deu em flop. Flopou. Não conheço ninguém que assistiu. E eu mesmo que adorava um reality show, adorava até antes, adorava até mais do que adoro hoje, não assisti. Mas o que eu achei legal é que pesquisando mais sobre esse programa para trazer aqui para o vídeo, eu encontrei um vídeo do próprio Silvio Santos convidando os espectadores para assistir esse reality, Ilha da Sedução, que inclusive eu acho que ele é baseado num formato gringo, que provavelmente é o mesmo formato da Ilha da Tentação, mas nesse vídeo a gente tem o Silvio Santos convidando os espectadores para assistir, e o legal é que ele fala que assim que acabasse o reality, iria estrear uma versão da Casa dos Artistas que ia se chamar Namoro na Casa dos Artistas, onde ele ia colocar pessoas solteiras ali que tivessem a fim de namorar, e no final dos 2 meses ele ia perguntar para quais desses casais iriam querer casar. Acredito que por conta do flop de Ilha da Tentação, da Sedução, essa versão de Casa dos Artistas nunca aconteceu, mas eu achei muito interessante e acho que teria sido muito legal. Inclusive teria sido com certeza um investimento mais barato e que talvez tivesse chance de dar melhor. Vocês não concordam? E agora, chega de falar de TV, chega de falar de programas, vamos falar das estreias do cinema. A principal estreia dessa semana é o filme O Corvo. Do que se trata esse filme? Bora ler a sinopse que está no Google. As almas gêmeas Eric Draven e Shelley Webster são brutalmente assassinadas quando os demônios do seu passado sombrio os alcançam. Atravessando o mundo dos vivos e dos mortos, Draven retorna em busca de vingança sangrenta contra os assassinos. O personagem principal desse filme está sendo interpretado pelo Bill Skarsgård. Não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas é um ator que está muito em alta e que eu acompanho já há algum tempo. Gosto muito dele. Inclusive, nesse ano, ele vai também estar estrelando o filme Nosferatu. Nosferatu é o primeiro ou um dos primeiros filmes de terror que foi lançado. É um filme de vampiro. E vai ter uma nova versão esse ano com o Bill interpretando o Nosferatus. Ele também vai estar na série Welcome to Derry, uma série que vai ser exibida no streaming do Max e que é uma série derivada de quê? Derivada de It, a Coisa. Então, se você ainda não ligou o nome à pessoa, o Bill, ele é o ator que interpreta essa nova versão do palhaço Pennywise. Inclusive, tem outros filmes também que estrearam essa semana e que eu gostaria de assistir. Pisque Duas Vezes, parece bem interessante. E tem um brasileiro chamado Motel Destino. Não vou assistir nenhum, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, meu amor, eu não tenho dinheiro. O meu dinheiro eu gastei para assistir Alien Romulus semana passada. Inclusive, eu fiz um vídeo no vídeo da semana passada, tem a minha review sobre o filme. E não tem como falar do filme O Corvo sem se lembrar da primeira versão desse filme. Esse filme, O Corvo, que está sendo lançado agora, é o remake de um filme que foi lançado na década de 90 e que foi marcado pelo quê? Pelo acidente que aconteceu com o ator principal. E então eu preparei um videozinho contando um pouco mais sobre o caso do Brandon Lee e contando sobre outros atores que sofreram um acidente e acabaram perdendo a vida durante a gravação de filmes. Com a estreia do remake de O Corvo, volta à memória o trágico acidente que tirou a vida de Brandon Lee, ator principal da versão de 1993 da história. Por acidente, uma bala de revólver de verdade foi colocada entre as balas cenográficas. Durante as gravações de uma cena em que o personagem de Brandon morreria no filme, o revólver foi disparado e acabou tirando a vida do ator na realidade.
A filmagem foi utilizada pela polícia nas investigações e depois destruídas para que ninguém nunca pudesse ver. O ator tinha apenas 28 anos. As gravações do filme foram concluídas com o uso de dublês e CGI e o filme foi lançado apesar da tragédia. Outros atores tiveram o mesmo final trágico. Na década de 20, Martha Mansfield, que despontava como uma promessa no cinema e que tinha até interpretado a Esmeralda em uma das versões de O Corcunda de Notre Dame, morreu durante as gravações do filme The Warrens of Virginia. Um dos figurantes acendeu um cigarro e, sem perceber, jogou o palito de fósforo perto do vestido da atriz, que pegou fogo instantaneamente. Vic Morrow já tinha mais de 30 anos de carreira quando morreu durante as gravações de uma cena do filme No Limite da Realidade, em 1982. Durante uma cena de ação em que o ator salvava 2 crianças, um helicóptero que sobrevoava a cena caiu. A hélice atingiu o ator e as 2 crianças. Os 3 não resistiram aos ferimentos. E Ken Steadman era jovem, 27 anos, ele atuava em uma série chamada Sliders, e enquanto gravava uma cena em que pilotava um bug no deserto, o veículo capotou, levando o ator a óbito no mesmo instante. É foda. Isso tudo, né, eu escolhi aí o Brandon Lee e mais 3 atores, mas tem muitos outros atores que também morreram em cena, sem contar o número alto de dublês que acabam morrendo em cena, né. Aproveitando esse tema, eu decidi recomendar para vocês um documentário que saiu no final do ano passado, no streaming da Max, que se chama David Holmes, o menino que sobreviveu. O David Holmes, o tema desse documentário, ele é um garoto que ele era dublê do Harry Potter. E o que aconteceu? Aconteceu que durante a produção do último filme, estavam ali testando uma engenhoca que eles criaram para gravar. Uma engenhoca que eles estavam testando que eles tinham criado para gravar uma das cenas de ação. E acabou que deu ruim. E o cara ficou tetraplégico. Hoje em dia ele não tem movimento de nenhum membro do corpo. O cara ele era um ginasta. Então ele foi de um ginasta que estava no auge da carreira, no auge da juventude. Ele foi de ginasta a uma pessoa que não consegue mexer nenhum membro do corpo. Mas apesar disso, ele manteve o psicológico equilibrado, manteve o humor lá no alto, um bom humor, esperança, e isso é muito legal de assistir. Então fica a recomendação. O documentário chama David Holmes, o menino que sobreviveu, tá lá no streaming do Max. E já que estamos no clima de recomendação, vou recomendar um filme que eu assisti esse fim de semana que eu achei muito legal. O que conta esse filme? O filme ele se passa no futuro, e nesse futuro existem as loterias, como existe hoje em dia, só que, o que acontece? Quando é feito o sorteio e a pessoa ganha o prêmio, eles revelam o nome da pessoa, a foto da pessoa e a localização. Por que isso? Porque existe uma regra nesse filme de que quando uma pessoa ganha um prêmio da loteria, é divulgado nome, imagem, localização, e qualquer pessoa pode matar essa pessoa, e se conseguir fazer isso até o pôr do sol, ela fica com o prêmio no lugar do ganhador. Deu pra entender? E com isso a gente conhece a nossa personagem principal, que é uma garota muito fofa, muito boazinha, aspirante a atriz, mas que tá com a vida ali meio fodida. E ela acaba, por acidente, fazendo um jogo e acaba sendo a ganhadora do maior prêmio da loteria da história. E a partir daí, ela tem que se virar para se livrar das milhares de pessoas que vão tentar dar um fim nela para ficar com o prêmio. Eu achei muito divertido. É um filme que vai mudar a sua vida? Não. Mas é um filme que cumpre o que se propõe, que é nos fazer divertir e dar boas risadas. Então, se você quer dar boas risadas, fica a recomendação: Jackpot, Loteria Mortal, filme original da Amazon Prime, que está no catálogo da Amazon Prime. E com essa recomendação, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e lembrem-se, do mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Até mais.